Boa noite a todos. O nosso grupo é composto por Eric Andrade, Hugo Henrique Alves da Silva e eu, Thales Arthur. A gente vai abordar de uma maneira didática, né? Apresentar uma aula aqui para o público EJA, relacionado ao conteúdo que a gente abordou no nosso seminário, né, em Biogeografia, cuja temática foi Biogeografia Ecológica. E aí, nessa aula, a gente vai tentar destrinchar um panorama geral de tudo que a gente abordou no seminário de uma forma mais lúdica, né, para um público EJA, que é um público de educação de jovens e adultos, detalhando, né, alguns dos tópicos, como, por exemplo, o que é a biogeografia ecológica, né, uma introdução do que é a biogeografia ecológica, e, portanto, os princípios que regem a biogeografia ecológica, para a diversidade e distribuição das espécies e os impactos ambientais que estão relacionados à distribuição dessas espécies, como, por exemplo, a fragmentação de hábitats. E, por fim, a gente faz um paralelo com a teoria da biogeografia de ilhas. Né? Todas essas aulas, elas conversam como objetivo principal dessa aula didática, né? Que é compreender as relações ecológicas entre os organismos, sejam eles vegetais, animais, entre eles ou intra, né? E, de certo modo, também identificar as mudanças que ocorrem na distribuição dessas espécies através dos impactos ambientais. E aí, listando os materiais necessários para desenvolver essa aula, né, nós abordamos uma aula que fosse didática e lúdica, né, de modo que nós teremos aqui equipamentos de papelaria como cartolinas ou folhas grandes, né, canetas, lápis de diversas cores, marcadores, tesouras e o principal que são imagens dos biomas brasileiros e bem como as imagens das plantas e animais que são endêmicos de cada um desses biomas brasileiros. E aí as instruções para elaborar essa atividade com a turma é dividir a turma em grupos de 4 a 5 pessoas, né, por grupo, e realizar a distribuição dos materiais, que é basicamente cada grupo vai receber lá as imagens, né, de cada bioma, cada grupo vai ficar com um bioma, e os animais que estão relacionados a esses determinados biomas. Então, para a metodologia de trabalho, os estudantes, os alunos, os grupos que foram divididos, eles iriam receber as imagens dos biomas que existem no Brasil e a partir disso, eles iriam alocar os animais de acordo com cada habitat que os animais ocupam, destrinchando eles entre predador, consumidor primário e produtor primário. Então, um exemplo prático que eu trouxe aqui foi o do bioma da Amazônia, na qual, como produtor primário, eu trouxe a Vitória Régia, que é uma planta que tem grande importância como um produtor primário, né, que ela vai servir de alimento, vai servir de segurança para os animais, de local de reprodução e diversas outras questões. Então, o consumidor primário vai ser a capivara, na qual será o animal que vai se alimentar, primeiramente, dessa planta. E a partir disso, da capivara, teremos o predador, que vai ser a onça-pitada. Que a onça-pitada ela vai existir em vários outros biomas, mas que nesse caso ela vai ser o predador primário que vai consumir a capivara. Então, como eu disse antes, os alunos vão receber várias imagens dos animais e também dos biomas tratados, e a partir disso eles vão descrever no papel qual a relação desses animais nesses biomas. Então, em relação ao produtor primário, qual o seu papel de contribuição na cadeia alimentar em relação ao consumidor primário? O que consome, como se alimenta, qual será o manejo, como será a dinâmica de reprodução, alimentação e outras questões. E o predador final, né, que vai ser onde vai finalizar essa cadeia. E como se alimenta e qual é o seu papel no ecossistema e o motivo de pertencerem ao bioma qual foi selecionado. Então é importante compreender na metodologia agora por que os alunos colocaram os animais naquele determinado local. Então, a partir disso, ao final da discussão, será realizada alguns comentários e contribuições sobre o que foi visto em sala de aula. Aqui é uma ilustração prática e macro do que a gente está falando. Então, os alunos, como eu disse anteriormente, eles vão receber os biomas do Brasil, bem como também plantas endêmicas, animais endêmicos, e a partir disso eles vão ter que destrinchar a relação entre cada um desses
como eu tinha falado antes, em relação aos seus níveis ecológicos, como produtor, consumidor e predador. Então, a partir disso, como eu trouxe aqui, ó, aqui vai ser o Guaraná, a arara azul, que ela vai existir exatamente em uma porção de um bioma. Aqui tem uma cobra e a onça pintada que vai existir em demais biomas. Então, será explicado posteriormente porque ela acontece, porque tem essa relação de distribuição. E bem como eu trouxe uma relação prática aqui para que os alunos pudessem compreender essa relação, na qual temos o produtor primário, que é a planta, o consumidor primário, que vai ser o grilo, e a partir disso teremos os predadores primários, secundários, e a partir disso o nível de energia metabólica e ecológica vai diminuindo ou aumentando, de acordo com a relação de animais. A ideia do nosso trabalho, seguindo aqui para a metodologia 2, é que esses alunos eles possam ser um dia biólogos. Então, o papel desse trabalho é a pesquisa para que eles se tornem dentro da ciência e acabem levando em consideração os saberes aprendidos nas aulas e o também adquirido durante materiais digitais, aonde cada animal vai estar alocado. Como a metodologia 2, no caso da atividade prática, que é a continuação daquele conteúdo, após eles separarem aqueles animais em seus habitats e colocarem os níveis e associarem cada ser ao próximo, eles vão para a etapa de correção, do qual eles, ao finalizar esse agrupamento, eles irão corrigir essas versões entre saber qual animal pertence ao bioma, qual vegetal pertence ao bioma e se essa interação ela está correta. E aí, ao agruparem, corrigirem, ver o seu erro e modificar o seu erro, a dinâmica ela vai mudar. Cada grupo vai doar 3 biomas e alguns de seus animais para o grupo do lado. Sendo assim, esses animais eles vão possuir uma diferença de habitat, do qual eles vão ter que alocar esses animais aonde eles doaram os animais anteriores. Exemplo, eu doei uma onça para o grupo seguinte e recebi uma Vitória Régia. E aí eu terei que colocar a Vitória Régia aonde o animal que eu retirei foi. Com isso, eu vou para a próxima etapa, que é as anotações desse processo. Com essas anotações, primeiro eu preciso saber o que é que esses animais que foram doados a mim vai causar no meu ambiente. O que é que essa mudança ela vai influenciar no ambiente. E eu trouxe algumas considerações que precisam ser levadas para realizar esse trabalho. Como a mudança no produtor primário, consumidor, predador, afetaria na dinâmica daquela cadeia alimentar. Ou seja, ao mudar o animal, eu teria que justificar o porquê de esse animal causar tal mudança ao ele ser alocado a outro tipo de bioma. E aí eu posso justificar questões de barreira, de predação, questões de nascimentos de rios para dividir essas espécies. E aí eu ainda teria que falar quais espécies poderiam prosperar ou regredir dentro desse habitat. Porque eu botei um exemplo por querer, nós colocamos o exemplo por querer da onça pintada, onde a gente tem onça pintada em vários tipos de biomas. A gente tem ela no Pantanal, a gente tem ela na Amazônia, e essa é uma mudança que colocou ela em um patamar de sucessão por mudança de habitat e especiação, já que ela é onça pintada, mas diverge em algumas características pequenas diferentes do bioma. Bom, e aí eu queria também saber, a partir dessa atividade, eles iam levar em consideração o impacto potencial nas interações ecológicas e nos ciclos desses nutrientes, que é tudo isso que eu falei anteriormente. A atividade aplicada seria essa, eles teriam um dia de pesquisador, onde eles iriam observar as interações entre as espécies naqueles locais. E com isso, nós encerramos a nossa atividade. Esse resultado final da aula é que os alunos de EJA, por mais que eles sejam alunos que não tiveram um contato anterior com a escola devido a situações da vida, eles obviamente não têm um conhecimento que a gente gostaria de trabalhar, mas a gente constrói esse conhecimento através das aulas do EJA, a gente possibilita que eles também tenham uma visão mais cientista, que saibam
o quão sério eles estão levando aquela atividade, e o objetivo principal é que eles conheçam os biomas, além de também conhecer os conceitos da biogeografia ecológica e como eles vão aplicar isso nos animais e nas plantas vindos dos biomas. Obviamente que o objetivo deles é eles aprender essa questão da interação, aprender o que acontece quando nós modificamos esse ambiente, retirando um animal, retirando uma planta, e também, de bônus, aprender algumas espécies localizadas em cada bioma, devido a uma grande importância deles saberem essas espécies, mas para um caráter próprio e também por um caráter científico, porque eles estão aprendendo. Então as espécies, por mais que eles não vão utilizar no dia a dia, ou até podem utilizar no dia a dia futuramente, se vier uma profissão relacionada, eles consigam saber, porque saber é sempre bom. E ainda mais saber capaz de conscientizar, capaz de se conscientizar em questão de, se eu tirar essa planta desse lugar, pode acontecer algum desastre? Se eu pegar uma planta de um lugar e botar ela em outro lugar, pode acontecer alguma coisa incompatível com esse ambiente, que possa prejudicar esse ambiente? Exemplo, se eu pegar um sapo e matar um sapo, o que é que pode acontecer? Então, essa questão de conscientização é muito importante e ela é um bônus vindo dessa atividade. Então, é isso. Eu espero muito que eles aprendam sobre esses conceitos de biogeografia ecológica, o quão isso vai ajudar no entendimento deles da ciência, dessa questão de deslocamento de habitats, das questões de barreiras e dispersão, em questões de aparecimentos de ilha e diversidade de ilhas, que foi todo o conteúdo programado para passar na sala, e também de bônus dessas questões que eu acabei de pontuar. Muito obrigado e boa noite.